Então, sente a sua postura sentada equilibrada e confortável. Equilibrada é a disposição da coluna, a coluna vertical e estável nessa disposição vertical. Confortável, especialmente na disposição das pernas, na sensação que você tem nos tornozelos, joelhos e articulações do quadril. Deixa as mãos sobre as coxas, com as palmas para cima, e dá uma relaxada nos ombros, ao mesmo tempo levando os ombros um pouco para trás, um pouco mais para trás do que você está acostumado, acostumada, para que o peito se espalhe, para que o peito se abra. A gente começa esse momento de aquietamento com as pálpebras ainda abertas, para exercitar o relaxamento dos olhos, ainda com as pálpebras abertas, ainda olhando, né? Olhando para o espaço à sua frente. Então, direciona o seu olhar para uma linha do horizonte imaginária, né? Imagina que você está contemplando o pôr do sol. E relaxa o teu olhar olhando para o infinito à sua frente, atravessando paredes. Percebe que esse exercício de levar o olhar para longe, para o infinito, também abre a sua percepção visual do que está à sua volta, né? Então a gente não tem o olhar vendo só o que está à nossa frente, dá para ver também ao mesmo tempo tudo que está à sua volta, as suas próprias pernas, parte do teto, parte das paredes laterais e dos objetos que estão por aí. Essa amplitude na visão já traz um certo relaxamento para os globos oculares, para os tecidos dos olhos. E com os olhos já relaxados, com as pálpebras fechadas, é que gradualmente a gente fecha as pálpebras. Com os olhos relaxados, com as pálpebras ainda abertas, aí é que a gente vai gradualmente fechando as pálpebras. Então a gente não condiciona o relaxamento do olhar a ter as pálpebras fechadas, a acontecer só quando a gente tem as pálpebras fechadas. A gente exercita o relaxamento do olhar também com as pálpebras abertas. Então percebe o recolhimento do olhar, o acolhimento dos olhos nas cavidades oculares, o relaxamento do seu rosto, especialmente no entorno dos olhos. E se permita respirar profundamente. Gentilmente leva as mãos unidas diante do peito. E aqui nós juntas entoamos o mantra Om 3 vezes e a invocação a Patanjali. Então vamos inspirando. Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chavaidhyakena Yopa Karotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Harihi Om. Suavemente inclina o rosto no sentido do peito e sente o coração elevado, sente o peito aberto, expressando o encontro entre o coração e a mente.
Vai soltando as mãos sobre as coxas e eleva o rosto, abre as pálpebras. A filhinha da Brisa, bonitinha. Então a gente vai começar com alguns movimentos nos ombros circulares, porque a gente vai fazer hoje principalmente posturas com Paschimana Namaskara, que é esse gesto lá nas costas, no meio das costas, né? Então prepara bem os ombros, mobilizando aqui a cintura escapular com giros bem grandes e experimenta ao mesmo tempo o maior deslizamento possível das suas escápulas lá nas costas. Quando a fase do movimento for levar os ombros para trás, exagera. Então, quando for para levar os ombros para trás, faz grande, exagera, até contrair bastante a musculatura das costas mesmo. Então, vai repetindo. Isso, procura sentir os braços um pouco mais moles, a Grace. E aí faz movimentos, os maiores movimentos que você puder com os ombros. Faz aproximadamente 6 círculos desses grandes e exagerados quando o movimento for para trás, em um sentido e depois troca o sentido. Percebe que a sua coluna fica estável, que você não fica serpenteando a coluna e que toda essa amplitude de movimento é realmente das escápulas, dos ombros e das clavículas. E vai voltando. Daí a gente pode ficar numa postura sentada sobre os calcanhares, então quem está sentando em cima de algum suporte, tira o suporte, senta sobre os calcanhares e estabilizando muito bem a posição do quadril e da lombar, alongamentos com os braços para trás. Primeiro, deixa eu só afastar a cadeira daqui. Então, o primeiro vai ser com os polegares apenas entrelaçados. Os polegares assim entrelaçados e lá nas costas. Então, toma bastante cuidado para não empurrar a lombar para frente. Fica com a sensação de que o bumbum está descendo um pouquinho. Estica os cotovelos. Leva os ombros para trás, ó, que os ombros façam um movimento para trás primeiro. E aí, gradualmente, você eleva os antebraços, mirando os dedos das mãos, as unhas das mãos, como se você fosse encaixar no cantinho entre o rodapé e o chão que está atrás de você. Fica um tempinho nessa posição. Então, a Gabi, se puder levar os antebraços mais longe do tronco, mais para trás. E lembra que antes de levar os antebraços, a gente mira bastante na mobilidade dos ombros. A prioridade é que os ombros estejam fazendo esse movimento para trás, e aí os antebraços sobem. Gradualmente volta. Isso, e troca a ordem dos polegares e repete. Quem puder fazer de lado, para mim, é o melhor ponto de vista. Legal. Posso fazer em pé? O calcanhar que doeu um pouco, assim. Claro, pode fazer até sentado na cadeira. O mais importante é sentir estabilidade lombar. Então a Grace vai um pouco para trás com o tronco. Não inclina o tronco para frente, exatamente. E aí faz o trabalho de projeção dos membros superiores para trás, desde os ombros. E vai voltando. André, me conta aí o que você tem nos calcanhares que eu não entendi. Tá aberto o microfone de vocês. Tava doendo aquele que eu torcia, talvez, o pé, ele tava doendo. A hora que eu ficava apoiado, mas colocando suporte atrás, eu acho que tava, talvez, com falta de alongamento. Não, mas se o problema é no tornozelo, você precisa colocar o suporte debaixo das pernas, para você ter a frente da canela
em cima de um degrau e os pés um pouco para baixo. Aí você não estica tanto o tornozelo, entendeu? Ah, eu tô fazendo um contrário. Aqui em cima. A gente usa o cobertor atrás do joelho, na articulação do joelho, quando você tem algum problema no joelho. Tá? E aí vocês vão continuar nessa postura sentada sobre os calcanhares, então se o André precisar, põe lá o suporte debaixo das pernas, e aí os tornozelos em cima da margem do cobertor para ter o dorso dos pés no chão. E aí a gente vai continuar com esse exercício de mobilidade dos membros superiores com movimentos que são laterais. Fala, Brisa. Quer falar? Diga. Quero. Quando eu sento sobre os calcanhares, meus pés ficam assim, né? O calcanhar aqui e a ponta aqui. Eu tenho que fazer um esforço para ele ficar juntinho ou eu posso ficar relaxada com ele abertinho? Quando a gente está nessa postura, na postura que vocês acabaram de fazer, o esforço é para manter os pés bem unidos, dos dedões até os tornozelos. Então eu não devo relaxar na parte que está mais confortável, eu devo fazer um esforcinho. Até que o confortável seja essa nova postura. Isso leva tempo, leva bastante tempo. Então, isso, André, põe o degrau do tamanho que você precisa. E aí, mas eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha primeiro antes de fazer o exercício. Aí, André, sente se você vai... Quanto do dorso do pé você vai colocar em cima da plataforma de cobertores. Se você põe o pé mais para fora ou mais para cima, alguma porção do dorso do pé, né? Então, vai ser assim, ó. Eu vou mostrar com a minha cabeça virada para vocês e acredito que vai ser bem visível. Então, foco na condição, né, de que a principal mobilidade que a gente quer desenvolver aqui é a dos ombros, né, da projeção dos ombros assim para trás, e não esses ombros que ficam fechando o peito. Então, você toca a testa no chão, ou se a testa não toca no chão, põe algum suporte debaixo da testa, um bloquinho, uma almofada, e leva os polegares entrelaçados lá para trás. Esticou os cotovelos com os ombros subindo, os ombros indo para perto do teto. E aí o movimento vai ser inclinar os dois braços para um lado e manter os cotovelos estendidos, os dois braços para o outro lado. O cuidado de não virar a cabeça junto, porque é um movimento só dos membros superiores. E o outro cuidado é, por exemplo, agora que eu vou inclinar os meus dois braços para a direita, que o ombro direito, ele não fica baixo, ele sobe também. Mesmo que os braços estejam indo para o lado dele, esse ombro ainda sobe. Deu para ver? Ok, então vocês vão fazer 2 vezes para cada lado esse movimento, porque vai acontecer a troca dos polegares. Então, com essa ordem nos polegares, vai para um lado, vai para o outro, desce, troca, vai para um lado, vai para o outro, desce. Cacau, o bumbum solta dos pés? O quanto você puder manter os calcanhares, o bumbum nos calcanhares, melhor. Ter distância, assim, acaba colocando muito peso na cabeça. Então, o peso do corpo tem que ir mais para o quadril, mais para os calcanhares. Se o bumbum não chega nos calcanhares com as coxas muito juntas, afasta as coxas, que aí acho que fica um pouco mais possível descer o quadril. E também tem essa sugestão de colocar um suporte debaixo da cabeça, se a cabeça não chega no chão. Isso, Brisa, pode baixar os braços um pouquinho. Aí, leva os ombros bastante para cima. E aí, cada um faz a sua movimentação que vai de um lado para o outro. E volta. Troca os polegares, vai de um lado para o outro e volta. O bloquinho pode ser mais baixo, André. Isso. Vai esticando muito bem os cotovelos. E o ideal é
ficar um pouquinho com permanência em cada lado, né? Não fazer muito rapidinho, fazer um pouco mais lento e com um pouquinho de permanência para cada lado. Isso. Tenta movimentar bem mais os ombros, Gabi. Aquela sensação de que os ombros vão tocar o teto. Isso. Põe ação nos ombros, põe ação nos ombros. Mais ombros, mais ombros, mais ombros. Uma atitude mais exagerada que começa nos ombros. Então a gente precisa pensar que as mãos subirem é consequência de subirem os ombros. Maravilha. Se você já fez aí pelo menos 2 vezes para cada lado, porque houve a troca dos polegares, vai voltando. Percebe ao longo dessa aula, quando a gente coloca como foco a movimentação dos membros superiores, o quanto o que você faz aí nos seus membros superiores mexe nas sensações que você tem no tórax, tanto no peito, quanto nas costas, quanto nas suas laterais. Né? Então, sente como movimentar os seus membros superiores mexe nas suas estruturas internas aí, inclusive nas condições da sua respiração, né? O próximo movimento, então, vai ser pegar os cotovelos lá nas costas. Pode fazer esse exercício de pé para mudar um pouquinho de posição. Vou ter os joelhos esticados um pouquinho. Eu vou mostrar a joelhada só por causa da amplitude aqui da câmera. Então, pegando os cotovelos com as mãos lá nas costas. Percebe que os teus antebraços eles vão ficar pressionando a tua lombar, então empurra com a lombar os antebraços para trás um pouquinho, né? Coloca tônus na barriga e põe a barriga mais para dentro, não deixa a lombar ser afundada pelo peso dos antebraços. Imagina que as tuas mãos aqui, elas estão puxando os cotovelos para baixo, como se os teus ossos aqui dos braços, os húmeros, pudessem ficar mais longos. Então, você vai descendo os cotovelos o quanto pode, os ombros acabam sendo puxados para baixo também. E aí, mais um pouquinho, mesmo que seja micro, a sensação de que você pode pôr o ombro para trás. E pôr o ombro para trás não é o mesmo que pôr o cotovelo para trás. O cotovelo fica bem baixo, bem junto do tronco, e é o ombro mesmo que a gente coloca mais para trás, que vai deixar ele mais vertical, né? Então, mãos nos cotovelos. Isso. Se possível, realmente fechando os dedos aqui, né, nas pontas dos cotovelos. E aí você tem os antebraços realmente apoiados na sua coluna inferior e a coluna inferior empurrando os antebraços de volta para trás, para você não afundar a lombar. Sente como se as mãos pegassem e puxassem os cotovelos para baixo, deixando os seus húmeros mais longos, maiores. Imagina que os teus ossos podem crescer mesmo. E aí os cotovelos ficam apontando bem para baixo, enquanto os ombros vão tentar apontar bem para cima. E aí é bem importante você explorar as sensações da respiração. Não deixar a respiração curta ou reduzida, diminuída, por causa das sensações que estão acontecendo aí nos ombros, nas clavículas ou no peito. Os cotovelos mais baixos, Grey. E mais baixos no sentido de apontar para baixo mesmo, para acontecer uma verticalização dos húmeros nessa posição. O André também, os cotovelos mais baixos, mais aos lados do tronco. Mais ou menos deve ser essa a sensação. Isso, e aí os ombros para cima.
Muito bom, obrigada, Gabi, que está mostrando vários pontos de vista. Se puder avançar com as mãos mais nas pontas dos cotovelos, melhor. Isso, vai avançando. E a gente consegue realmente chegar com as mãos, fechar as mãos nas pontas dos cotovelos, quando os ombros vão mais para trás. Isso, percebe que alcança um pouco mais, parece que deixou o braço mais comprido. Vai trocando a ordem dos antebraços. Então, um antebraço está por baixo, coloca o outro antebraço por baixo. E imagina que você está... Sabe quando a gente usa aparelho para os dentes? Para ir ajustando a ordem dos dentes? Esse processo de usar aparelho dental, ortodôntico, é um processo a longo prazo, né? Reajustar a nossa postura também é a longo prazo. Então, vai tendo paciência, vai tendo gentileza, né? Vai procurando essa mudança da sua postura com gentileza. E são micro movimentos que você vai ajustando e que ao longo de algum tempo, de 3 meses, de 6 meses, de alguns anos, você vai perceber a sua postura totalmente diferente. Então, se permita apreciar esse processo dos micromovimentos, das sutilezas, né? Deixa os cotovelos mais próximos do tronco, André. E vai voltando gradualmente. Ótimo. Eu vou pedir para vocês pegarem uma cadeira, qualquer cadeira, para a gente fazer um alongamentão nos braços. A gente vai usar o assento. Isso, então quem tá com a cadeira para yoga, abre a cadeira e deixa o assento virado para você. A Grey, fica de lado, põe a cadeira de lado para mim. E baixa a câmera um pouquinho, porque vou precisar te ver um pouco mais para baixo. Certo. Ótimo, tá perfeito. Tá bom assim. Então, vocês vão fazer como se fosse o Adho Mukha Svanasana, só que ao invés de ter as mãos no chão, as mãos vão estar na cadeira, e ao invés de estarem em Adho Mukha, elas vão estar em Namaskar. O exercício aqui é você conseguir manter as mãos bem durinhas, assim, ó, não deixar elas amolecerem, né? Manter as mãos bem durinhas, assim, com palmas e dedos unidos. E manter os cotovelos bem esticadinhos, não dobrar os cotovelos. Apoiar as mãos em cima do assento da cadeira, dessa forma. Então, as laterais das mãos pressionam o assento da cadeira. E aí você vai para trás, o melhor que você pode com o tronco, para alongar bem os membros superiores, e imagina que o teu peito você pode empurrar um pouco para perto do chão. Na verdade, não é exatamente para perto do chão, é como se você fosse empurrar o peito assim no sentido das suas próprias pernas. Isso, então primeiro prepara as suas mãos bem durinhas, com palmas e dedos unidos. E aí colocou as laterais das mãos na cadeira, vai com as mãos vai com os pés bem para trás, o máximo que você puder para ficar com o tronco bem comprido, muito comprido. E aí experimenta manter os cotovelos bem esticadinhos e imagina que você pode levar o bumbum muito para trás e empurrar o peito no sentido das suas próprias pernas. Isso, Grey, muito bom. Respira. São duas direções acontecendo simultaneamente. Levar o bumbum muito para trás e levar o peito para perto das suas pernas. E vai voltando. Eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício mais uma vez e vai ser com uma orientação a mais, que é
O fato de vocês estarem fazendo força nas mãos e mantendo os cotovelos estendidos e levando os braços assim adiante da cabeça, mesmo que seja tudo isso para baixo, provavelmente é meio compulsório esse movimento acontecer junto, de você ficar com os ombros espremendo o pescoço. Então, agora, dessa segunda vez, você vai fazer tudo isso que você já fez, mas vai prestar atenção na relação dos ombros com o pescoço, das escápulas com o pescoço, e vai preservar o espaço do pescoço, não vai manter o pescoço espremido entre os ombros, tá? Isso acontece quando, não sei se vocês repararam, mas quando eu baixo os meus ombros e as minhas escápulas, acontece um giro no braço aqui, ó. Então, presta atenção nisso, ó. Né? É um movimento tipo que as minhas escápulas estão entrando mais nas costas, tipo descendo, e ao mesmo tempo o braço faz um certo giro aqui da lateral para frente, assim, no meu rosto, né? Então, sente o quanto é possível incluir essa percepção aí de como você encaixa ombros e escápulas. Maravilha. Então, o contato entre as mãos é uniforme e sente as suas mãos bem durinhas, muito firmes. Sente os cotovelos estendidos o tempo inteiro, não flexiona os cotovelos. Realiza esse giro que ajuda a encaixar as escápulas mais para dentro das costas. Isso, Grey, maravilha. E ao mesmo tempo vai empurrando o teu peito no sentido das suas pernas e vai levando o bumbum muito para longe dessa cadeira. Tudo isso aí que você está fazendo com mãos, cotovelos, ombros, taranã, leva o teu quadril para muito longe dessa cadeira. E isso, André, mais peito, André. Aí, maravilha. Respira muito bem. Agabe um pouquinho mais também dessa empurrada no peito, com um bom encaixe dos ombros e dos braços. Muito bom, muito bom. Tá bonito. Brisa o bumbum mais longe da cadeira. Imagina que o bumbum vai tocar nessa parede atrás de você. Isso. E vai voltando. Daqui a gente vai para o Paschimana Namaskarassana. Então, essas mãos unidas que vocês acabaram de fazer em cima da cadeira, elas vão lá para o meio das costas e vamos fazer o Paschimana Namaskarassana primeiro no Tadasana, que é essa postura de estar de pé. Se você tem uma excelente mobilidade nos punhos, você já vai começar com as palmas das mãos unidas lá atrás. Inicialmente os dedos ficam apontando para baixo e depois você aponta os dedos para cima e sobe. Eu prefiro começar com as mãos assim nas costas, só os dedos mindinhos encostados um no outro. Daí eu vou subindo as mãos pelas costas e à medida que eu vou subindo, eu vou juntando as palmas. Então, eu vou fazer a ajoelhada aqui, mas aí vocês façam de pé e sempre estabilizando a lombar, nunca deixando a lombar ser empurrada para frente. Então, ao longo enquanto você estiver ali posicionando as mãos, imagina que a barriga está sempre dando uma certa empurradinha na lombar para trás, para a lombar não ser afundada pelas mãos. Então, aqui a gente começa, por exemplo, eu estou com os dedos médios, só as pontinhas dos dedos médios se tocando, e aí os outros dedos vão se tocando, e as minhas mãos vão subindo, e à medida que elas vão subindo e chegando o mais alto que eu posso ali no meio da coluna, aí eu procuro unir também as palmas das mãos. E depois as mãos escorrem para baixo. Às vezes a roupa atrapalha, às vezes nesse processo de subir as mãos ficam enroscadas na roupa, então também não, né, calcula isso aí para a roupa não te atrapalhar. Isso.
Maravilha. É até por isso que eu prefiro também começar com as mãos afastadas, né? As palmas das mãos abertas aqui para trás e deslizando as mãos para cima aos poucos, que é uma forma de não enroscar os dedos na roupa. Muito bom. Tenta firmar mais as mãos uma na outra, Grey. A Lari já está muito bem, fixando bem as mãos. Da Lari dá para subir um pouco mais as mãos. Se for possível, sobe mais, chega mais alto nas costas. E vai descendo devagar. Pode fazer mais 2 vezes essa montagem. Faz mais uma vez, na verdade. A terceira vez eu vou dar outras orientações antes. Então faz mais uma vez, para acostumar aí com esse alongamento. É um alongamento bem intenso da lateralzinha dos punhos, né? Dos antebraços. Isso, então o mais alto que você puder, as mãos lá no meio das costas. E as mãos o mais uniformes uma na outra possível. Diga. Eu senti uma diferença também na postura dos ombros. Se coloca mais para trás, parece que as mãos se juntam mais também, não é isso? É isso, sim, é isso mesmo. Eu vou dar mais uma orientação quanto ao eixo dos braços, mas é exatamente isso. Os ombros mais para trás ajudam as mãos a se conectarem melhor. Muito bom, André, maravilha. E vai voltando. Tudo bem até aqui? Alguém quer compartilhar como estão sendo as sensações? Lari, para você é super fácil? Nenhuma dificuldade? Não, eu ia falar isso agora. Diga. Eu tô sentindo uma coisinha aqui, assim, no ombro e no comecinho aqui do... Só do ombro direito? Só É a de um mão, lado. é a mão do mouse? É não do lado. Isso, né? Com certeza. Mas assim, o de cá não me incomoda, o esquerdo, mas o direito. Provavelmente é porque você tem tensão acumulada. Porque quando a gente tá mexendo. Assim, eu falei para vocês antes que tudo que a gente faz com os membros superiores modifica o nosso tórax como um todo, porque ao longo do desenvolvimento, né, embrionário, quando a gente era feto e foi desenvolvendo o corpinho, os nossos membros eles são formados a partir do tronco, né? A partir da cervical e do tórax. Então, tudo que a gente faz na extremidade do membro, com certeza está causando alguma informação aqui entre, né, tórax, tanto na frente quanto atrás, quanto do lado, e cervical, e chega no cérebro, obviamente. Quando a gente está, então, ali, por exemplo, num esforço repetitivo de mexer no mouse, mesmo que pareça inofensivo, porque você não está carregando carga nenhuma, não está levantando peso, né? Mas você está ali o dia inteiro contraindo os dedos, com certeza vai ter uma reação em cadeia aí nos seus tecidos que vai levar a uma rigidez maior desse lado, né? Então, se você está sentindo essa dor, é uma dor tipo de alongamento, o mesmo tipo de dor que a gente sente atrás das coxas, por exemplo. Mas aí vai suave, tá? Não se machuca. E a respiração é muito importante, porque com esse processo da expansão dos pulmões e depois da retração dos pulmões e as costelas e os músculos e a pele fazendo esse movimento, é um processo de lubrificação também, né? Que aí acontecem deslizamentos entre os tecidos. Então, manter a qualidade da respiração é bem interessante para ir liberando tensões, tá? Por causa da própria mecânica, né? Do ato respiratório vai ajudar também. As orientações que eu ia dar sobre o eixo dos braços. Quando vocês estão com as mãos lá no Paschimana Maskarasana, para quem te olha de lado, de um ponto de vista lateral, o húmero, que é o osso do braço, ele precisa estar vertical. Para quem te olha de frente, os húmeros estão assim diagonais, né?
tem os cotovelos para os lados. Mas para quem te olha de lado, os teus húmeros deveriam estar verticais. Então, quando a Brisa até falou, né? Se eu levo o ombro para trás, eu consigo firmar mais as mãos. Legal, leva os ombros para trás, mas não leva os cotovelos para trás. Então, a gente deveria imaginar que os cotovelos, na verdade, estão indo para baixo. É quase como que... Vou fazer com uma mão só. É quase como que cavar um movimento assim do cotovelo para frente, para baixo e para frente, e do ombro mesmo, só para trás, só o ombro. Para desse ponto de vista lateral, vocês me verem o húmero vertical, né? Então façam. Mas disso aqui, é que vocês vão colocar esses braços em duas posturas. Uma postura é o Parshvottanasana e a outra postura é o Prasarita Padottanasana. O Parshvottanasana, eu escondo meu tapetinho dos gatos, depois eu não sei onde eu coloquei. Peraí que eu vou pegar meu tapetinho. O Parshvottanasana é aquela posição em que a gente começa com os pés no centro do tapete, com os pés afastados. Daí você vai apontar os dois pés para um lado só. Então, o meu pé de trás, ele está apontando meio que para a diagonal, assim. Não está nem exatamente para o lado, nem exatamente para frente, né? Está apontando para a diagonal, o meu pé de trás. E aí, o meu quadril virou totalmente aqui para o meu pé esquerdo. Vocês já vão começar, então, com as mãos lá no Paschimana Maskarasana. Vão ajustar essa questão do eixo do braço que eu falei. E aí vão chegar com o peito paralelo ao chão. Peito aberto. E depois pressiona os dois pés no chão para voltar. Virar os dois pés para o outro lado. Peito paralelo ao chão. Essa postura completa, ela tem o tronco deitado sobre a perna da frente. Então, se você entende que consegue chegar lá, vai. Mas chegar com o peito de frente para o chão já é bem legal e já é bem intenso. Então, primeiro, Parshvottanasana com as mãos em Paschimana Maskarasana, uma vez para cada lado. Os pés mais afastados, se você puder, Brisa. Um mais para frente e outro mais para trás. Isso. E a Lari afasta o quanto você puder firmar as pernas, né? Às vezes a gente afasta muito e fica com a musculatura meio frouxa, meio indecisa. Então, se afastar demais, às vezes a gente não consegue manter o tônus. Gabi, os seus pés, os dois pés mais centrais no tapete. O teu pé esquerdo não fica para a esquerda, ele fica um pouco mais no centro do tapete, o pé direito também. Isso, então quem te olhar de frente vai ver os seus pés mais próximos. Não exatamente um na frente do outro, mas os dois próximos de estarem no centro do tapete. Não baixa só a cabeça, André. Sobe o rosto e baixa com o peito. Baixa os cotovelos, o André também. Sobe os ombros e baixa os cotovelos. Muito bom. Quem sente confiança, quem sente a possibilidade de baixar a barriga até a coxa, vai. Se aí é o limite, pressiona os pés no chão e volta. Isso. Mantém as mãos lá atrás no Paschimana Maskarasana. Vai com os pés para o seu outro lado. Aponta os seus pés para o seu outro lado. Isso. Muito bom. Maravilha. O teu pé direito, isso, ok. Os dois joelhos bem esticados, vocês estão ótimos. A Gabi também, não baixa tanto a cabeça, Gabi. Imagina que é o peito que vai chegar perto do chão, não o rosto. Isso, e o peito mais abertão, mais no sentido da sua cadeira, Gabi. Tá lindo, Larissa. Isso. Inspirando, volta. Sente a força do bumbum ser direcionada para baixo para ajudar a trazer a coluna para cima.
e vira para o centro entre as suas pernas, para estar com os 2 pés apontados para frente, e solta as mãos devagarzinho. E o Prasarita Padottanasana, quando eu falo vira para o centro, é que você, entre virar para uma perna e virar para outra perna, você fica no centro com os 2 pés apontados para frente, tá? E a próxima postura é o Prasarita Padottanasana, também com esses membros superiores em Paschimma Namaskarasana. No Prasarita Padottanasana, a gente vai ter as pernas um pouquinho mais afastadas do que vocês fizeram agora. E aí, quando a gente tem, como eu comentei com a Larissa agora há pouco, se as pernas ficam mais distantes, o desafio de firmar, de manter as coxas bem tonificadas, os joelhos bem tonificados e os pés muito bem plantados no chão aumenta. Então, quando a gente trabalha esse distanciamento, a musculatura tem que se engajar muito mais para estabilizar, né, o corpo. Agora você fica de pé com os pés afastados e as mãos já no Paschimma Namaskarasana, os pés apontados para frente, não para dentro e não para fora. Então, os pés apontados para frente. Segura com a barriga a tua lombar paradinha lá atrás, não deixa a lombar ser empurrada pelas mãos e subiu as mãos. Com o peito bem abertão, firma os joelhos e baixa o tronco até ficar com o peito de frente para o chão. A postura completa seria com a cabeça para baixo, mas se você pode parar aqui já é muito bom. E depois volta. A volta é sempre firmando os joelhos, não deixando os joelhos dobrarem, então mantendo os joelhos musculosos, esticados, e a força do bumbum se movimentando para baixo para puxar o tronco para cima. E aí você aproxima as pernas. Isso, e um pouco mais de permanência, quem puder. Eu vi que a Grace já fez, né? Faz uma segunda vez e com um pouco mais de permanência. Até para aproveitar o tempo, porque os outros esperaram eu explicar. Isso, então imagina, Grey, que você está trazendo o peito praticamente de frente para mim, mesmo que ele esteja virado para o chão. Isso, então uma projeção de ter o peito mais longo para cá. Mais longo o peito, mais distante da barriga. Excelente. Não baixa tanto a cabeça, brisa, se o peito fechou. Isso. Então imagina que o peito vai tocar o chão antes da cabeça. O André também. E baixa os cotovelos, André. Deixa os cotovelos mais baixos, isso. E põe os ombros para cima. Os ombros no sentido do teto, mas os cotovelos mais no nível do tronco. Isso. E cabeça mais alta, André. Pode voltar. Quem sentir que... Eu tenho uma sugestão. Solta as mãos devagarzinho, correndo para baixo. Vocês voltarem para o Tadasana, postura da montanha, com os braços lá, os membros superiores em Paschimma Namaskarasana. E agora vocês permanecem um tempinho estudando a respiração. O tempo que cada um quiser, depois disso Shavasana, que é o relaxamento deitado. Então cada um administra o seu tempo de permanência aqui. Essa postura da montanha na cadeira? A postura da montanha é ficar de pé. Você tem duas opções para as pernas, que é deixar elas bem encostadinhas, essa é a postura clássica. Ou deixar as pernas ligeiramente afastadas e a distância entre os pés é o tamanho que você tem aqui na largura do quadril. Então tem essas duas variações. A postura da montanha também pede bastante cuidado com a posição do quadril, para você não deixar o bumbum estufadinho para trás,
a força do bumbum é empurrar o quadril um pouquinho para frente até ficar bem em cima dos calcanhares. E normalmente, né, com os braços assim, firmes e aos lados do tronco, mas sem apertar o tronco. Então hoje a variação é mudar a posição dos braços, que é Paschimana Namaskarasana. André, vira um pouco de lado para mim. Eu tô te vendo praticamente de costas. Isso. Isso, obrigada. Ok. Toma bastante cuidado, André, para não confundir essa coisa de levar os ombros para trás com levar os cotovelos para trás. Não leva os cotovelos, não aponta os cotovelos para o canto entre o rodapé e o chão que está atrás de você. Aponta os cotovelos para os seus calcanhares e são os ombros que você leva para trás. Estude a mecânica, a parte mecânica da respiração, principalmente. A possibilidade de movimentar costelas, a força dos seus músculos torácicos para acontecer a movimentação da respiração. Quanta elasticidade você tem na sua pele, na pele da frente dos ombros, na pele que está por cima das clavículas, na pele das escápulas, na pele da frente dos braços. Respira de forma generosa, então não encurta a respiração, não reduz, não diminui. Grey, dá uma destravadinha nos joelhos, uma micro destravadinha nos joelhos. Fica com os joelhos musculosões ali firmes, mas não com as articulações travadas. Tá ótimo. Cada um sente o seu tempo de permanência, o quanto é interessante entrar nesse processo de estudo da respiração, de contemplação da respiração, com Paschimana Namaskarasana. E o Shavasana, para quem for finalizando, sempre dissolve essa posição de braços com gentileza, com suavidade. O Shavasana é deitar com as costas no chão e fazer o relaxamento, encontrando uma posição confortável e cuidando do conforto em relação à temperatura, ventilação, luminosidade. Depois também o conforto relacionado à sua postura, a como você posiciona o corpo. Que suportes você usa. Muito bom. Um cobertorzinho para colocar nas pernas pode ser interessante também, futuramente. Principalmente nessa época que esfria mais. Pode deixar os pés bem molinhos, soltinhos para as laterais. Isso, os tornozelos bem relaxados. Se você sente frio nas mãos, né, se quando você espalhar os braços as suas mãos ficarem no chão e o chão é frio, mantenha as mãos quentinhas, apoiando as mãos sobre a barriga ou sobre o peito. Se você não sente frio nas mãos, não sente desconforto nas mãos, deixa os braços bem espalhadinhos e as palmas das mãos para cima. Se permita o relaxamento, se permita espontaneidade na respiração. Mantém fresca na sua memória, a impressão de todos os movimentos que foram realizados hoje, esses estímulos, né? Essas sensações que foram registradas no corpo.
Inspire e expira de forma profunda e suave. Sente o seu corpo inteiro, sente a inteireza da sua pele. Sente o seu corpo por dentro e por fora. Percebe também o ambiente onde você se encontra. E vai gradualmente se movimentando. Vai girando de lado, passando por essa postura deitada lateral, chega numa boa postura sentada. Muito bem. Então, sente a sua coluna longa e traz a impressão de que o seu tórax está bem elevado, né? Que a gente não tem a caixa torácica pesando sobre a cavidade abdominal. Então, percebe que o teu abdômen, né? Toda a circunferência do abdômen, não só a barriga, mas todo esse tubo que é o seu abdômen, ele está mais longo porque o teu tórax ele está suspenso, ele não está achatando o abdômen. E aí percebe o seu peito bem espalhado e tudo mais maleável aí, os ombros, as clavículas, as escápulas mais maleáveis, mais articuláveis e as suas respirações se expressando plenamente. Traz as mãos aonde ali mudrar diante do peito. Nós agradecemos e abençoamos o nosso encontro nesta noite. Nós abençoamos os ensinamentos do yoga e todas as pessoas que praticam como nós, desde há milhares de anos, mantendo esses ensinamentos vivos e sendo transmitidos. Nós agradecemos e abençoamos todos os seres, em todos os lugares, desejando que sejam felizes, e abençoa especialmente a sua dedicação ao autocuidado e ao autoconhecimento. Namastê. Tudo bem por hoje? Já entra a turma das 19. Tudo ótimo hoje, Cacau. Obrigada. Foi ótimo. Ai, adorei. Que bom. Obrigada, Cacau. Boa noite, pessoal. Obrigada Tchau. também. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada a todos e todas. Até. Ainda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Cacau. Muito obrigado. Tchau, boa Beijo. noite. Beijos.